Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. A sabedoria consiste em compreender que o tempo dedicado ao trabalho nunca é perdido. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Estou passando hoje aqui para a gente finalizar o ciclo semanal de leituras do nosso Curta Palavra. Curta Palavra é sempre de terça a quinta-feira. Excepcionalmente, a gente faz alguns encontros às segundas, às sextas, mas, via de regra, os nossos encontros acontecem de terça a quinta. Nós chegamos hoje à metade do livro do Eclesiastes, é claro, na divisão que nós utilizamos de capítulos e versículos. Nós leremos hoje o capítulo 6. Mas antes eu quero dar alguns recadinhos para você. O primeiro é, se você não assistiu ao nosso Hoje Pode, essa semana nós tivemos um programa, tinha uma pausa, nós estávamos com um tempinho que a gente não tinha esse programa, a gente já está marcando novas entrevistas, fiquem atentos e atentas. Em breve a gente vai estar com outros momentos do nosso Hoje Pode. E lembrando que, como nós informamos isso na segunda-feira, o Hoje Pode vai ter dias variados. Horário não, horário sempre às 20 horas, mas a gente tem buscado facilitar essa captação, né, de entrevistados e entrevistadas, e nem sempre o nosso dia fixo ali facilitava o fechamento dessas agendas, tá bom? Esse é o primeiro recado. Segundo é, se você não é assinante ainda do nosso canal Teologia Hoje, se inscreva, você não paga nada por isso. E não esquece de ativar as notificações. Cada inserção que a gente faz aqui no canal, você é notificado pelo YouTube. A outra coisa é, deixa o seu like. O like é importante. É um movimento que você faz muito simples. Dá um clique ali e no joinha, e isso ajuda o nosso canal de alguma forma, tá bom? E se você quiser dar um passo adiante, como eu sempre digo aqui, compartilhe esse link com outras pessoas, com seus amigos, com seus familiares, para que a gente aumente essa rede aqui do nosso Teologia Hoje. Vamos então fazer a leitura de hoje, a Eclesiastes, capítulo 6. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo o que sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem e, além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca. Contudo, seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo. E sabe-se o que é o ser humano e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra, quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Ao chegar aqui na metade desse texto do livro do Eclesiastes, ou Pregador, a gente tem uma inclinação a considerar que o autor
desse livro, ele estava numa fase difícil, né? Alguns até o colocam como um homem triste, um homem triste. Outros casos avaliam o autor desse texto como um pessimista, um pessimista. Eu não sei se essas alcunhas, né, ou esses adjetivos seriam adequados. Fato é que aqui nós estamos diante de alguém que decidiu olhar a vida com muita realidade, a transparência das coisas, eu diria a vida como ela é. E quando a gente dá esse passo corajoso, porque pensar, a gente não paga imposto, dizia um professor meu, mas dá trabalho, exige. Por isso que poucas pessoas se dedicam a isso. Ao pensar, ao se esmerar, isso cobra da gente essa honestidade de falar do real com franqueza. E esse homem que já tinha passado por várias etapas da sua existência, decidiu fazer isso. Olhar, examinar e deixar como sugestão para outros. Não necessariamente aqui eu diria que todas as coisas que ele falou, que ele disse, serviriam como um exemplo a ser seguido. Mas talvez o maior exemplo a ser seguido dessas reflexões, e a gente encontra vários aqui, mas um exemplo seria o dessa atitude corajosa frente à vida, de não ter medo das coisas como as coisas são. Eu quero citar novamente o texto que mencionei ontem, quero recomendar para você a leitura. Interessante, na semana passada eu retomei a leitura desse livro, e que começa com a frase "A vida é difícil", do Scott Peck, A Trilha Menos Percorrida, é uma trilogia. E você começa aí lendo esse livro, você de fato vai gostar muito. E ele fala justamente sobre isso, de que não há escapatória para isso. Não há escapatória para essa constatação das dificuldades da vida. E aí você pode tomar uma decisão, uma atitude de viver numa atitude escapista, né? Fingindo que as coisas não são como elas são. Ou você pode tomar uma atitude corajosa, e aí isso cobra da gente, de enfrentar as coisas como elas são. E aí tem um detalhe que a gente não pode abrir mão, a gente não pode prescindir. A gente tem em Deus um auxílio para nos guiar, para nos fortalecer. O Novo Testamento traz a imagem veterotestamentária, né, de Isaías, do Emanuel, do Deus conosco, que atribui essa imagem a Jesus de Nazaré. E de fato Jesus foi aquele que entrou na vida humana, entrou nas experiências do humano, e os autores do Novo Testamento vão dizer que ele experimentou todas as adversidades da vida humana e só não cometeu pecado, não é isso? Como nós encontramos lá, nem mal nenhum se achou em sua boca. Então assim, Jesus ele experienciou tudo aquilo que é próprio da humanidade. E Jesus também nos convidou e nos convida a encarar a vida com essa coragem. Mas por que a coragem? A coragem porque nós não estamos sozinhos. Ele é conosco. Ele é o Deus conosco. Ele é aquele que aparece sempre naqueles momentos que a gente acha que não vai conseguir. E diz, olha, coragem, não tenha medo, eu estou com você. Então não vivamos, não optemos por esse caminho mais fácil de fugir da realidade, de viver sem enfrentar os problemas de frente, sem não entrarmos também naquele modelo, né, do mundo de Poliana, as coisas estão todas, né? Não é assim. Também não sermos esse pessimista rancoroso que não consegue olhar para a vida, encontrando em meio às adversidades a possibilidade do novo, né? Tem um teólogo brasileiro que eu gosto muito que usa essa imagem
do processo de acrisolamento. Então, assim, o processo de tornar uma pedra em uma joia de valor precisa submeter aquela pedra a calor, a um calor intenso, para tirar as impurezas e, de fato, brotar aquela coisa do esplendor. Então, assim, a crise, ela muitas vezes acrisola, ela é o lugar necessário para a purificação, a limpeza, para brotar o novo. Então, assim, não fujamos da vida, encaremos a vida como ela é, com realismo, né? Esse realismo que não retira de nós a expectativa do novo e tendo sempre no nosso coração a certeza de que temos o Deus conosco, que vai com a gente em meio aos problemas e que, como o poeta declarou em uma das suas canções, né? Lançando mão daquilo que está no profeta Isaías, do Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Aí o poeta ele diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Então, que a gente possa encarar a realidade, ser realistas, mas não pessimistas, e sabermos que no caminho a gente não está só. A gente tem um Deus que tem cuidado de nós, e esse mesmo Deus usa pessoas como instrumentos para nos moldar e também para nos podar, tá bom? Então vamos agradecer por isso e vamos orar nessa direção. Convido você a fazermos isso nesse momento, tá? Vamos orar juntos? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque de eternidade a eternidade Tu és Deus. Obrigado, Senhor, pela capacidade que o Senhor nos dá de perceber a realidade, a capacidade que o Senhor nos dá de fazer análise, de observar, de elaborar situações e possibilidades, mas que essa capacidade, Senhor, não faça com que, ao percebermos a vida como ela é, que a gente desista da vida, que a gente se esmoreça, que a gente recue, mas que a gente saiba que em Ti há refúgio, a força, a graça, a orientação, a direção, a consolo em meio às nossas adversidades. Palavra que o Senhor deu ao Teu servo Paulo no passado, que no meio das fraquezas dele, o poder do Senhor se manifestava em meio às fraquezas. Então eu peço, Senhor, que esse poder se manifeste na vida daqueles que estão precisando dessa graça, dessa força, desse revestimento. Meus amigos e irmãos que aqui estão, que enfrentam lutas, que enfrentam adversidades, que não fujam delas, mas que encontrem no Senhor a força para passar por esse processo, para enfrentar essa realidade sem medo, olhando para o Senhor, Tu que és o nosso encorajador, Tu que estás conosco. Por isso, Senhor, faz com que a gente viva de maneira autêntica na nossa existência. Ajuda-nos para que a gente não busque atalhos, nem fugas, mas que a gente olhe para a vida como ela é e, sobretudo, que a gente descanse no Senhor, na certeza de que o nosso trabalho é descansar no Senhor. Oro por mim nessa direção e por todos aqueles que estão unidos nesse tempo de oração, nessa manhã, em nome de Jesus. Hoje eu quero dedicar para você uma canção que eu já citei aqui. Eu vou colocar na descrição desse vídeo para você. O teu trabalho é descansar em mim, né? Interpretada pela Ludmila Ferber. Vai aparecer um card aqui na parte superior para você acessar, e também na descrição do vídeo eu coloco à sua disposição. Coloque aí nos comentários como é que esse texto falou ao seu coração, quais as lições que você tira para hoje, para a sua vida, para o seu caminho. Escreve aí nos comentários qual foi o versículo que mais chamou a sua atenção hoje, tá bom? E passe adiante para outros essa leitura e esse brevíssimo comentário de hoje. Nosso endereço é www.teologiahoje.com.br. A partir de agosto,
Na primeira semana de agosto a gente vai ter muitas novidades no nosso site, então vai lá, visita e você vai perceber que há algumas situações novas do canal Teologia Hoje que, por certo, você vai gostar. Aqui na parte inferior está a nossa chave Pix. Você pode ajudar o nosso canal da forma que você puder, enquanto você puder e no período que for melhor e conveniente para você, tá bom? Deus abençoe você. Se Deus permitir, no sábado a gente tem o nosso café com a Bíblia às 8 horas da manhã. Na sexta-feira, amanhã, deve sair mais uma curtinha do Curta a Palavra no Instagram, tá bom? Mas eu estou colocando aqui também no YouTube, mas o carro-chefe é o Instagram. Então compartilhe também a nossa curtinha do Curta Palavra. Deus abençoe você. Tenha um final de semana muito abençoado. Que a bênção do Eterno, que enriquece, que não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Até o próximo encontro, até o próximo Curta a Palavra. Deus te abençoe. Aproveite o dia. Feliz quinta-feira.